Olá, seja bem-vindo a mais uma aula deste curso que está te ensinando como se posicionar em meio a esses dias. A aula de hoje é sobre doutrina bíblica. John Frame nos ensina sobre como entender a doutrina bíblica, porque isso está sendo esquecido nos dias de hoje. Você sabia que a Bíblia nos apresenta uma doutrina da Bíblia? É isso mesmo. A própria Bíblia não é meramente um registro humano incidental da história dos judeus e do cristianismo primitivo. Antes, a Bíblia é o testemunho de Deus acerca dele mesmo. É Deus falando a nós. A doutrina da Escritura é a parte das boas novas. A própria Escritura é um elemento da mensagem salvadora. Mas ainda, a doutrina da Escritura não é achada apenas em alguns textos da Bíblia. Antes, ela permeia sobre a Escritura. Deus se ocupa não somente que creiamos em Cristo, mas também que creiamos na palavra que nos fala de Cristo. O próprio Verbo de Deus. Deus não apenas nos deu a salvação em Cristo, mas também uma maneira simplesmente maravilhosa para conhecer acerca desta salvação. É evidente na história bíblica que Deus quer governar a sua igreja por meio de um livro. A igreja de Deus tem uma constituição escrita, ela está aqui. Quando Deus trouxe Israel para fora do Egito, o confrontou aos pés do Monte Sinai e o adotou como seu povo em Êxodo 19. Ali, ele declarou aquilo que nós chamamos de um pacto mosaico, prometendo bênção e requeriu obediência. Pacto é uma forma literária do Antigo Oriente, próximo algumas vezes chamados de Tratado Sucerano, cujas instâncias têm sido achadas fora da Bíblia. No Tratado Sucerano, que é um pacto político entre pessoas de classes iguais, um rei maior impõe sobre um rei menor, um estado de servo aliado. Na forma literária do tratado, o rei maior fala como seu autor. Ele começa declinando o seu nome. Depois, em um prólogo histórico, ele explica como no passado ele ajudou o rei menor. Então, ele coloca a forma de sua lei, as obrigações que o rei menor deve observar. As sanções vêm daí. Bênção para o servo, se ele obedecer, e maldições, caso desobedeça. O documento escrito não é periférico ao pacto, de fato, sendo a própria provisão do pacto. Ele é o pacto. Violar o documento é violar o pacto e vice-versa. O pacto é escrito pelo rei maior e guardado em duas cópias, uma no santuário do rei maior e a outra no santuário do rei servo. O documento é adequado aos lugares santos. Quando os reis reverenciavam seus deuses, estavam honrando o pacto. Da mesma forma, na aliança entre Deus e Israel, o documento pactual desempenha um papel principal. Então, de início, o documento inclui apenas as 2 tábuas dos 10 mandamentos. No documento, Deus fala como autor, declinando seu nome no local reservado para o rei maior. Então a passagem ela enfatiza fortemente a autoria de Deus, pois as tábuas elas foram escritas com o próprio dedo de Deus. Acompanhe aí as referências bíblicas. Mais tarde, essas palavras foram adicionadas. Em Deuteronômio capítulo 32, Deus ensina um hino ao seu povo, para que ele se lembrasse de suas misericórdias e lhes obedecesse. É um cântico de Deus registrado por Moisés. É um hino de testemunho. Mas não é como os teólogos modernos presumem, um testemunho que Israel presta sobre Deus. É o testemunho de Deus contra Israel. Quando Israel pecou e quebrou o pacto, o hino o acusa e condena. A totalidade da lei é colocada no mais sagrado lugar de Deus. A Arca da Aliança como testemunha contra o seu povo. É santa porque é a própria palavra de Deus. Por isso, ninguém pode dela subtrair ou acrescentar. De tempos em tempos, até Malaquias, Deus
adiciona palavras ao cânon da Escritura. Os profetas tiveram as palavras de Deus em suas bocas. E muitos deles escreveram. Acompanhe as referências. Agora, se abrirmos o livro de Deuteronômio, como que ao caso encontraremos as passagens que Deus chama o povo para ouvir suas palavras e mandamentos e testemunhos, as ordenanças e estatutos das leis. O Salmo 119 e outras passagens do Antigo Testamento falam sobre as palavras de Deus com bastante referência. Quando torna a crença em Moisés o pré-requisito para a crença em sua própria palavra. E quando nega que a Escritura pode ser quebrada, Jesus está acrescentando seu testemunho ao ensino escrito do Antigo Testamento. Quando Paulo fala da Escritura como sendo inspirada por Deus, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, e quando Pedro diz que os profetas falaram não por meio da sua própria vontade ou faculdades interpretativas, mas pelo Espírito Santo, eles se referiram à palavra escrita. Para Jesus e seus apóstolos, a totalidade do Antigo Testamento é o documento pactual do povo de Deus. Agora, o que dizer sobre o Novo Testamento? Vamos lá? O que nós vamos pensar sobre isso? Pela natureza do caso, não poderia não falar de si mesmo como sendo uma completa coleção de escritos. Mesmo assim, não deixa dúvida que é propósito de Deus fornecer tal coleção à igreja. Pessoas às vezes sugerem que enquanto o Antigo Testamento apresenta uma religião de palavras autoritárias, o Novo Testamento é mais espiritual e menos focado na revelação oral. Mas isso é claramente inverídico. No Novo Testamento, Jesus vem ensinando a vontade de Deus. Suas palavras são tremendamente importantes, o supremo critério para o discipulado. Vou te dar uma lição de casa. Medite com calma sobre cada passagem que está aqui na tela. Acompanhe comigo aí. Sem as palavras de Jesus, estaríamos perdidos. Sem suas palavras, não teríamos evangelho. As palavras dos apóstolos também são enormemente importantes. Então quero te pedir, medite sobre elas com calma. Vou colocar aí para você. É claro que há palavras da nova aliança para o povo de Deus. Sem elas, o cristianismo não teria significado. Poderíamos esperar então que Deus colocasse essas palavras onde a pudéssemos encontrar sem muitos problemas. E de fato ele o fez. Houve, é claro, alguma controvérsia na igreja primitiva sobre os quais seriam os livros que comporiam o cânon do Novo Testamento. Mas questões de opinião sobre o cânon, diferentemente de outras disputas, jamais dividiriam a igreja. E quando todos os livros haviam sido completamente lidos em todas as igrejas do Império Romano, Atanásio emitiu no século IV uma lista de livros aceitos nas igrejas como sendo palavra de Deus. Não houve dissentimento. Deus se fez conhecer. Suas ovelhas reconheceram sua voz. Seu espírito testemunhou a palavra os corações das pessoas. Há certo preconceito em nosso tempo contra palavras escritas. De alguns teólogos e escritores, recebemos a ideia de que a palavra escrita é menos autorizada do que a transmissão oral de um profeta, e que mesmo a transmissão oral de um profeta é menos autorizada do que a voz direta de Deus. Por exemplo, como ouvida no Monte Sinai. Certamente, a voz de Deus é a mais terrível do que todas as palavras escritas, mas as Escrituras absolutamente desconhecem qualquer distinção de autoridade. A palavra escrita tem a mesma autoridade da transmissão oral do profeta e a mesma da voz divina. Obedecer a palavra escrita é o mesmo que obedecer o próprio Deus. E desprezar a palavra escrita é desprezar o próprio Deus. Deus governa a sua igreja por intermédio de uma constituição escrita, por meio de um livro. Assim, foi que o povo de Deus foi assegurado pelo Evangelho por meio da palavra de Deus. Como é que eu sei, então, que Jesus morreu por mim? Das Escrituras. Não há maior autoridade, não há maior base para a certeza, embora, é claro, o Espírito Santo nos habilite para crer, entender e usar as Escrituras da maneira correta. A verdade da Escritura é uma pressuposição para o povo de Deus.
Estaríamos de volta à fé cega ou circularidade estrita? Realmente não. É importante você buscar justificação para uma enorme presunção em favor da tradição bíblica religiosa? A única tradição que honra um Deus de personalidade absoluta? Tenho enfatizado aqui a Escritura neste capítulo, a fim de demonstrar duas coisas ao leitor sobre essa tradição. Primeiro, a revelação escrita não é meramente um elemento periférico, mas uma autoridade constituinte central. Segundo, a escrita, como constituição escrita, não é um mero produto do pensamento humano, não é mera fonte histórica, antes é a palavra de Deus. Portanto, se alguém desejar seguir a tradição da religião bíblica, não bastará prestar um voto de fidelidade às ideias dessa tradição e manter a liberdade para escolher as doutrinas que preferir. Antes, é importante entender que a fidelidade a essa tradição renuncia à autonomia e atende fielmente à sabedoria que encontra nas páginas do livro de Deus. O verdadeiro discípulo tem fome e sede de mais e mais da palavra de Deus. Ele vive toda a palavra que procede da boca de Deus. Em Mateus capítulo 4, verso 4, fala isso. Mas vamos lá. Qual é a aplicação para a nossa vida? Entenda uma coisa, ninguém formará homens consistentes na fé a não ser que se dedique à leitura. Lembra? O carpinteiro de Nazaré usava a palavra de Deus para esculpir em seus discípulos uma nova mentalidade. A Bíblia não é um livro de sugestões, de contos de fadas, de leituras dramáticas, de terapia e muito menos de verdade subjetiva ou para ser usado como adereço. A Bíblia, ela é a palavra absoluta, perfeita, inalterável do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia é a verdade absoluta de Deus. E nós devemos pregar a palavra, sabe como? De forma urgente, persuasiva, corajosa, encorajadora, paciente e de forma clara. Precisamos sim ser apaixonados pela palavra. Lembra? Jeremias foi um profeta passional. Para ele, a pregação não era um mero exercício intelectual, não. A sua pregação era um esforço angustiante para convencer almas. Ele tomava a palavra de Deus em seu coração, de maneira literal, e ele via como maneira poderosa. Não é à toa que ele escreveu: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça uma rocha? A paixão por pregar a palavra é uma mistura gloriosa de poder da palavra e do Espírito de Deus com um pregador cujo coração está em chamas. Paixão é o que faz a diferença entre um sermão seu resultar em apenas uma boa conversa ou em vidas transformadas. Uma paixão genuína compensa todas as dificuldades técnicas do pregador. A paixão, ela vem de um cristão com sentimento intenso, motriz, dominador, vem de um coração santo com um fogo que se recusa a se apagar. Paixão é o que mexe com as nossas emoções, afetos, devoções, decisões do orador e do ouvinte. A paixão, ela flui de uma convicção implacável que Deus lhe deu para você pregar. É o coração ardente do pregador eficaz. Ei, pregue, ensine com paixão, derrame seu coração, coloque tudo de si no que você está fazendo. Tenha paixão pela palavra. Eu fico muito feliz que você chegou até aqui. Nós vamos aprender muito ainda. Eu espero você na próxima aula.